Recentemente eu publiquei aqui no canal um vídeo em que respondi a tag Oscar Literário, no caso o Oscar Literário de 2015, mas esse vídeo é diferente, porque enquanto naquela tag eu respondi a categorias específicas com relação aos livros, nessa aqui eu quero falar só sobre os livros que, sim, mais me impressionaram ao longo de 2015. E eu vou começar mostrando pra vocês Claros Sinais de Loucura, da Karen Harrington. Esse livro vai contar a história de uma garotinha, a Sarah. Ela tem 11 anos, tá quase completando 12, e ela tá imersa em um monte de problemas na vida dela. Primeiro porque a mãe dela é diagnosticada com a loucura, ela tá internada em um manicômio, se não me engano. Ela tá internada na ala psiquiátrica de um hospital, porque ela tentou afogar a Sarah e o irmão gêmeo dela, quando eles eram bem pequenininhos. O irmão dela não sobreviveu, ele infelizmente faleceu durante o ataque da mãe deles. E desde então ela e o pai dela vivem se mudando a cada vez que as pessoas descobrem que eles são a família do famoso caso em que a mãe tentou matar os dois filhos. E então eles vivem se mudando por causa disso. O pai dela é muito abalado pelo acontecido, por tudo que aconteceu na vida deles, na família deles. Então ele é um pai um tanto quanto ausente, ele não tá sempre presente na vida dela. Enfim, ela tá passando por uma série de problemas ali que pra muitas pessoas pode não parecer grande coisa, mas que pra ela faz toda a diferença, que pra ela é realmente muito angustiante passar por aquilo, ela sofre muito por passar por tudo isso, e a história é narrada pra gente, então, pelo ponto de vista dela, e eu sou simplesmente apaixonada por histórias narradas pelo ponto de vista de criança, porque isso só me prova que a gente consegue pensar da maneira pura, da maneira inocente como uma criança, e a prova disso são os autores, quando eles colocam pra fora os pensamentos de acordo com a mentalidade de uma criança. Isso sempre me deixa muito impressionada. E o que me fez gostar tanto do livro foi, além de ter tanta essa carga emocional, todo esse aprendizado com relação a uma criança, uma pré-adolescente, uma menina que está entrando na adolescência, a forma como ela é retratada, como ela é narrada, como a autora apresenta pra gente a história dessa garotinha, e como essa garotinha, embora tão novinha, lida com as coisas com uma mentalidade tão impressionante. Então eu fico sem palavras pra falar sobre esse livro, porque eu gosto muito dele, e muita gente também gosta muito dele, porque eu lembro que muitas pessoas falaram bem dele quando ele saiu, em resenhas, e enfim. É um livro que eu indico muito, que as pessoas deveriam ler, que além junta simplicidade com delicadeza, e enfim, é um livro super amor, que eu acho que muita gente vai gostar. Os que já não gostam, né, que ainda não leram, com certeza vão gostar muito dele. Um outro livro que muito me surpreendeu em 2015, no começo do ano, foi Mentirosos, da E. Lockhart. Eu vi tanta gente falando bem, mas também tanta gente falando mal desse livro, que, enfim, eu fiquei muito curiosa para fazer a leitura dele na época, e eu consegui, eu adorei, porque essa história é tudo menos clichê, menos provável, é super improvável. O final, então, é algo super inovador que eu nunca ia esperar. Muitas pessoas disseram que estavam esperando algo semelhante, mas eu não tava esperando nada assim. Enfim, o livro conta a história da Cadence, pela narrativa dela, pela perspectiva dela. Ela, dois primos e um amigo se encontram todo ano, todo verão, na casa do avô da família, né, do grande patriarca da família, pra passar o verão, na casa de férias deles. E, enfim, todo ano esse grupo se reúne, eles se auto-intitulam mentirosos, eles esquecem ali todos os problemas, todas as coisas que eles estão passando durante o verão pra, enfim, aproveitar o período. Só que nos 15 anos, quando a Cadence faz 15 anos, ela sofre um acidente e sofre de dores de cabeça, amnésia, enxaqueca, enfim, ela tá passando por muitos problemas, e algo estranho tá acontecendo ali. Só que a família tem muito cuidado em manter dela afastado tudo que realmente aconteceu naquele dia, como que ela foi parar naquele estado, como que ela sofreu aquele acidente, e tudo isso por recomendação médica. A mãe dela diz que por recomendação médica ela não pode contar, porque segundo os médicos ela deve se lembrar sozinha, a memória dela vai voltando aos poucos de maneira natural. Só que quando ela retorna, se não me engano aos 17 anos, ela retorna pra casa de verão pra passar mais umas férias lá, e ela se recorda, enfim, ela revive tudo aquilo que aconteceu, e a narrativa dessa autora com relação a essa história é incrível, porque ela vai dando pontas soltas aqui, pontas soltas ali, você acha que é só alguma coisa casual, mas no final ela junta tudo aquilo e é tudo parte de uma coisa muito maior. Então eu fiquei muito impressionada com essa história, realmente me surpreendeu o final dela, e eu gostei muito de ter feito essa leitura, espero poder reler também em breve, no futuro, talvez, quem sabe.
e é um livro que eu super indico pra vocês. O próximo livro que eu selecionei foi um livro que me surpreendeu por diversas maneiras e principalmente pela carga de informação que a autora deu durante a história, que foi Eu Estive Aqui, da Gayle Forman. Esse livro, eu falei muito bem dele em uns vídeos anteriores. Ela vai contar a história da Cody, que perdeu a sua melhor amiga, Meg. Ela cometeu suicídio ainda na faculdade. E a Cody é a responsável, né? É a quem os pais da Meg recorrem para que ela vá até o campus da faculdade da Meg, recolher as coisas dela e trazer de volta. Só que a Cody aproveita o tempo que tá lá para poder descobrir outras coisas com relação à vida da Meg na faculdade, e ela descobre coisas que realmente fazem ela se questionar se ela realmente conhecia a Meg. Em diversos momentos ela se sente em dúvida com relação à amizade das duas, se sente deixada de lado e começa ali a fazer as descobertas dela, as buscas dela pra descobrir o que aconteceu com a Meg, descobrir por que ela se matou, porque de acordo com a Cody, a Meg não era uma pessoa de se fazer isso, ela conhecia muito bem a melhor amiga e a Meg não se mataria à toa, então ela foi por si própria fazer as investigações dela com relação à morte da amiga, e ela vai descobrindo coisas assim que vão pôr em dúvida tudo aquilo que ela realmente sabe. E, meu Deus, ele é realmente um livro muito envolvente, muito tocante, muito emocionante, mas acima de tudo, e principalmente, ele é muito informativo com relação a alguns aspectos aí da nossa sociedade que precisam muito ser levados a sério. Inclusive, o suicídio, e aqui no caso, o que levou a Meg a cometer o suicídio. Então, é um livro, assim, que muita gente precisa ler, que muita gente realmente passa por aquilo que a personagem, aqui no caso a Meg, passou, pelo que ela sofreu, mas sem realmente se dar conta. E não somente a própria pessoa que está passando por aquilo, mas também as pessoas que estão ali ao redor, também não percebem, levam tempo para perceber. Então, é um livro que todo mundo deveria ler, sério mesmo, todo mundo deveria fazer essa leitura. E, ai, sério, eu não consigo falar mais nada desse livro, além de que todo mundo deveria ler, porque é um livro que de fato vai surpreender muita gente. E a nota final da autora, tem uma nota final aqui da Gayle Forman, em que ela explica que esse livro foi baseado numa história real, que enquanto ela era jornalista, ela cobriu a história de uma pessoa que cometeu suicídio, uma mulher que cometeu suicídio, que era a mesma coisa que aconteceu com a Meg, aconteceu com essa mulher, então ela se inspirou na história dessa mulher para criar Eu Estive Aqui e dar pra gente esse alerta e esse sinal vermelho sobre algumas coisas que nós não estamos assim tão atentos na atualidade. O próximo livro que eu separei foi Ratos, do Gordon Reeds. Aqui no livro a gente vai conhecer a história da Shelley e da mãe dela, que após o divórcio resolveu se mudar para o campo junto com a filha, então elas foram para um lugar mais afastado da cidade e a partir de então elas passaram a morar ali como ratos, né? Como já diz aqui muito bem o título. A Shelley começa a passar por coisas horríveis relacionadas a bullying, que a princípio evita contar para as outras pessoas. Ela não se abre, ela guarda aquilo para ela mesma e até que a coisa chega em um ponto que fica insustentável. Então ela passa a ter aulas em casa, já no meio do campo, no meio do nada. Em uma noite, a casa delas é invadida no meio da noite por um assaltante e é ali que a história toda muda, é ali que tudo fica super intenso e... ai meu Deus. Bom, eu não posso falar muito mais sobre esse livro porque senão vou estar dando um puta de um spoiler pra vocês, mas eu preciso dizer que vocês vão se surpreender a cada capítulo desse livro, só isso, e que o autor escreveu tudo de maneira assim tão brilhante que você em momento algum questiona as atitudes das duas personagens aqui, da Shelley e da mãe dela. Em momento algum você é levado a questionar, a falar, não, eu não faria isso desse jeito, eu faria assim. Em momento algum. Tudo aqui é narrado de uma maneira que você fica do lado delas o tempo inteiro e que você torce por elas, você apoia o que elas estão fazendo. A gente não percebe, enquanto está lendo, que a gente está, assim, sofrendo um desvio de conduta, digamos assim. Então é um livro, assim, muito tapa na cara. É um livro que, assim, me deixou super de queixo no chão, muito espantada e muito admirada pela inteligência do autor a criar essa história, e é mais um livro também que eu indico pra vocês 100%. Não poderia deixar de estar aqui, como eu era antes de você, da Jojo Moyes, que foi um dos primeiros livros que eu li no ano e que é um dos livros que eu vou levar pra minha vida inteira. Aqui, como muitos de vocês devem saber, a gente vai conhecer a Lu, que é uma menina que perdeu o emprego e ela não tem perspectivas na vida, ela não tem estudos, ela não tem... enfim, ela não tem metas pra vida dela, simplesmente vive, ela não almeja nada.
E quando ela perde o emprego dela, ela consegue um outro trabalho como cuidadora de um deficiente físico, que aqui no caso é o Will. O Will é um jovem de 30 e poucos anos, se não me engano, 30 e poucos anos. O Will sofreu um acidente que o deixou tetraplégico e isso o consome por dentro, porque ele era uma pessoa super ativa, ele tem uma condição financeira muito boa, ele aproveitava isso da melhor forma, ele viajava, ele fazia, enfim, diversas coisas. Ele era o completo oposto da Lu. Enquanto ela era quieta na dela, não tinha vontade de fazer nada, ela se sentia, enfim, ok, ela era neutra com relação a tudo, ele era super pra cima, ele gostava de viajar, fazer diversas coisas que realmente faziam ele se sentir vivo, e agora ele não tá mais, ele não se sente mais, ele não pode fazer nada disso, então ele simplesmente sobrevive. A Lu então chega na casa dele com o intuito de ajudar a cuidar dele, e a partir de então é que, assim, a autora faz com que a gente, sei lá, transcenda com relação à história, por causa da história. Porque muita gente, eu percebo que muita gente gosta do livro e se emociona com o livro com relação ao romance que muita gente espera entre os personagens. Mas a verdade é que o livro não se trata de um romance romântico, ele se trata de um romance. E aqui a gente vai perceber a mudança na vida da Lu quando ela conhece o Will. Por isso que chama Como Eu Era Antes de Você, e agora vai ter o Depois de Você, né, que vai sair agora pela Intrínseca também. Então, a história, na verdade, não se trata do Will. A história se trata da Lu e do que ela aprendeu quando estava com ele, enquanto viveu com ele, enquanto ela se transformou realmente próxima dele. Então, a Lu, ali no período em que ela está junto dele, ela aprende diversas coisas, tanto com relação à deficiência dele, quanto com relação à própria vida dela, como em relação a como ele era antes, e por que ele se tornou tão amargurado desse jeito, até que ela descobre que o Will não quer mais viver. Pra ele, aquilo não é mais vida. Viver naquela situação, naquele estado em que ele vive, não é mais vida, porque a vida dele não era daquele jeito. Ele sente como se ele tivesse morrido e só estivesse ali vegetando, sobrevivendo. E essa também é uma reflexão muito profunda que a autora faz nesse livro, porque quando a gente pode determinar quando alguém pode ou não viver, né? Então, por isso que o suicídio assistido, que no caso é a alternativa que o Will encontra aqui para terminar com seu sofrimento, é um debate tão profundo, né? Porque a gente não consegue, é complicado a gente dizer para uma pessoa até que ponto ela pode viver ou se ela não pode terminar com a própria vida. Então, é muito complicado, e isso aqui é um dos pontos que a autora toca o dedo na nossa ferida mesmo e faz a gente pensar, faz a gente refletir acerca do que realmente é a vida e do que realmente as pessoas pensam. Enfim, eu tive centenas de milhares de pensamentos, de reflexões acerca dessa história, tanto com relação aos aprendizados da Lu, quanto com relação à situação do Will. E é um livro, assim, que, gente, me deixa sem fôlego pra falar, com a garganta seca de tanto falar, mas eu indico esse livro pra todo mundo. É um livro que eu amo de paixão e que eu acredito que todo mundo também vai se apaixonar e vai ter, enfim, diversas reflexões acerca dele. Também selecionei aqui Aleph Invisível, que, como muita gente sabe, eu adorei. Eu falei em outros vídeos anteriores. Aqui a gente vai conhecer a história do Aleph, que é um jovem que vive no Oriente Médio e que é hacker de computador. Então ele trabalha com isso, ele trabalha na casa dele para outras pessoas, hackeando coisas, quebrando acessos, burlando senhas. Então ele trabalha da casa dele dessa forma, até que um dia o computador dele é invadido pelo governo e ele passa a se tornar um suspeito, um foragido, e começa uma perseguição enorme atrás dele, e ele precisa se manter longe dessas pessoas para impedir que um livro em específico, um livro especial, ele não caia nas mãos das pessoas erradas. E esse livro me surpreendeu de tantas formas que eu não consigo nem nomeá-las. A primeira delas, é a que eu mais falo, é que a autora trabalha com diversos temas aqui nesse livro e sem deixar de dar atenção a todos eles. Então ela trabalha muito bem com todos os temas que ela desenvolveu aqui. Ela trouxe para a história romance, trouxe tecnologia, trouxe cultura, trouxe magia, trouxe misticismo. Então são muitos temas em uma história só que, em um primeiro pensamento, poderia dar muito errado. Aquilo ali poderia, não vir a ficar da forma correta. Mas, de forma alguma, a autora trabalhou dessa forma. Então, ela desenvolveu todos os temas muitíssimo bem e me surpreendeu muito, tanto com o enredo, quanto com o desenrolar da história, quanto com o desfecho. Então, é um livro que você fica realmente se sentindo dentro da história. Você se sente
aflito com relação ao destino dos personagens e com tudo que tá acontecendo. E ai meu Deus do céu, é muito bom esse livro, indico ele pra todo mundo. Próximo livro que não poderia ficar de fora dessa lista é A Invenção das Asas, da Simone Kidd, que foi uma leitura recente. Eu falei dele também recentemente em outro vídeo, mas vou dar um apanhado aqui pra vocês. O livro vai ser narrado ali nos Estados Unidos do século XIX, vai contar a história de duas meninas, uma branca e uma escrava negra, escrava da família, filha de uma escrava da família, que é dada de presente pra Sarah, que é a filha mais nova da família. E a Sarah é contra a escravidão desde sempre. O pai dela é advogado, ele acha que as ideias dela são formidáveis, ela é contra a escravidão, ela é contra ter uma escrava, ela é contra a ideia de possuir uma pessoa, e ela não quer que a encrenca, que no caso aqui é a escrava, pertença a ela. Então ela tenta devolver, mas a mãe dela não deixa, porque a mãe dela é daquelas pessoas autoritárias que a palavra dela é lei, ponto final. Mas a Sarah é uma pessoa de mente muito aberta, uma pessoa com pensamentos muito perspicazes, dos quais o pai dela se orgulha muito, mas não apoia, porque daquela tipo de pessoa que pensa, mas que não coloca pra fora, porque a coerção social é muito forte. Então a Sarah quer muito ser advogada, mas ali naquele período, naquele século, as mulheres não poderiam ser nada mais do que mães de família e donas de casa. Então ela vê o sonho dela indo por água abaixo. Por outro lado, a encrenca tem o sonho de ser livre, tem o sonho de viver a sua vida de maneira digna, mas se vê ali presa por causa da escravidão. Então ela vive para servir as outras pessoas ali dentro daquela casa e vive para ajudar a mãe dela, que trabalha ali também para a família. E anos se passam até que ambas consigam dar algum passo com relação aos seus desejos. A Sarah não chega a ser advogada, mas ela dá um passo muito grande com relação à abolição da escravidão, e a encrenca também, por outro lado, cada uma ali nas suas realidades trabalham para que essa realidade seja transformada. E é um livro muito incrível, é um livro que eu adorei e que eu acho que todo mundo deveria ler, justamente para ter esse pensamento com relação à escravidão, com relação a como tudo se dava, porque a gente que não nasceu nessa época pensa em tudo como uma mera historinha que as pessoas contam pra gente. Mas lendo um livro, lendo como funcionavam as coisas pela perspectiva dos escravos, como as coisas funcionavam pelas perspectivas dos próprios donos, dos próprios senhores das casas, é simplesmente muito emocionante. Você percebe realmente como o mundo era injusto, como o mundo ainda é injusto, porque embora a escravidão tenha acabado, as coisas não estão ali totalmente iguaizinhas, né? Mas eu acho que é um livro muito pertinente para diversas discussões e reflexões, e é um livro que eu certamente indico muito, e é um dos melhores do ano, com certeza. Também separei A Joia, que, como todo mundo sabe, não poderia ficar de fora. A Joia é uma distopia, vai contar a história de um período, vai contar a história de uma sociedade em que a realeza faz uso de meninas. Assim que acontece a primeira menstruação dessas meninas, elas são levadas para um lugar em que elas vão desenvolver habilidades para servir a realeza com relação aos filhos. Então elas vão ser as parideiras dos filhos da realeza. Cada uma dessas meninas vai ser leiloada para alguma família da realeza, para alguma família rica, e nessa família elas vão sofrer inseminação artificial contra a própria vontade, conceber um filho que não era delas e dá-los para a realeza, que sofre com relação à fertilidade. Esse livro aqui me surpreendeu em diversas formas. Eu achei a construção desse universo muito bem feita, achei as relações sociais também muito bem construídas, achei a personagem muito real, uma pessoa muito gente como a gente, sabe? E ainda que ela achasse aquilo absurdo, que ela não concordasse com aquilo era tão natural que pra ela, tipo, ela não tinha mais pra onde correr, ela não tinha quem pedir ajuda, porque aquilo era o que acontecia, e se ela se rebelasse, a família dela sofreria, ela sofreria. E o que me fez gostar ainda mais desse livro, acima de tudo, foram as reviravoltas que a história recebeu, principalmente no final. Então, são coisas assim que você sentia na pele ali, você sentia aquele nervoso que a personagem estava sentindo, eu senti pelo menos, e é um livro que eu pouco ouço falar, eu pouco vejo pessoas comentando, falando bem, falando mal, discutindo, enfim, divulgando nas redes sociais, mas é um livro que, nossa, me tirou assim, me fez realmente sair do lugar onde eu tava e viver lá naquela sociedade e passar por tudo que a Violet passava, que no caso aqui é a protagonista, esqueci de falar. Mas enfim, é uma distopia que me tirou o ar. Eu adorei esse livro muito mesmo. Não poderia deixar de fora Perdida, da Karina Ricci, que aqui eu apanho a série inteira.
Perdida vai contar a história da Sofia, uma mulher que é viciada em tecnologia e que, quando ela perde o celular dela, caído dentro de uma privada, ela compra outro, ela tropeça numa pedra enquanto ela cai, uma luz muito forte a cega e ela acorda num campo que ela depois vai descobrir ser o casarão de um homem no século XIX. Então, a primeira pessoa que ela conhece quando ela acorda naquele lugar é um cavalheiro que está vindo, né, cavalgando, e ela descobre depois se tratar de Ian Clarke, que é simplesmente a melhor pessoa do universo literário. Mentira, eu tô exagerando, mas ele é incrível. E, enfim, a Sofia vai passar por um monte de coisas ali, vai se sentir maluca, muita coisa vai acontecer. Ela percorre ali pela odisseia dela pra descobrir o que aconteceu, o que a fez chegar naquele lugar, por que ela foi pra aquele lugar, como ela faz pra voltar pra casa, quem são aquelas pessoas e tudo mais. E eu, assim, além dessa premissa, que já por si só já me chama muita atenção, a Karina me surpreendeu muito com a narrativa dela, com a maneira como ela desenvolve os acontecimentos na história, com também a maneira como as personagens do século XIX parecem tão reais. Eu pude perceber durante a leitura de todos os livros que a autora muito pesquisou para poder escrever os livros, porque a gente lê livros, a gente vê filmes, mas a gente não sabe como realmente eram as coisas no século XIX. Muitas coisas ali eu não sabia como aconteciam e a autora muito bem feitamente colocou aqui no livro, na série inteira, de maneira perfeita. O que também muito me fez gostar do livro, como eu já falei pra vocês no vídeo anterior, é que a Karina ganha a gente pela simplicidade, porque enquanto muitas autoras estão querendo idealizar o homem perfeito, o homem romântico, que recita poesia e tudo mais, aqui não, aqui a Karina ganha a gente na simplicidade, sabe, nas coisas corriqueiras do dia a dia, nas coisas que acontecem com todo mundo. Então ela usa esses artefatos para poder cativar o leitor, para poder fazer a gente se apaixonar pelos personagens e também faz a gente realmente viver ali naquele casarão e conhecer cada uma das pessoas que moram ali, desde os empregados até a irmã do Ian, até os vizinhos. Então, enfim, é uma história que me cativou muito e é uma das minhas histórias nacionais, uma das minhas autoras nacionais, inclusive, favoritas do ano, e eu acho que durante um bom tempo vai ser ela também. Por último, mas não menos importante, A Cidade Murada, da Ryan Grounding, que eu acredito ter sido a melhor leitura do ano inteirinho, porque esse livro vai falar sobre uma distopia em uma realidade que já aconteceu, já foi real, já esteve na nossa vida, mas não está mais, que é no caso A Cidade Murada. No final do livro, a autora dá informações sobre como realmente funcionou essa cidade murada. Aqui ela lista também algumas fotos pra gente ver como era a cidade. Enfim, a Cidade Murada realmente aconteceu, ela foi real, ela se localizava na China e lá era, assim, um inferno na Terra, como ela realmente mostra aqui no livro pra gente. A Cidade Murada era um lugar, assim, absurdo, parecido com uma favela em que 33 mil pessoas vivendo em 0,026 km². Então vocês já imaginam o ninho que era aquilo, tipo, muitas pessoas em um lugar muito pequeno, tentando realmente sobreviver a cada dia das maneiras mais criativas possíveis. Aqui então a gente vai conhecer 3 personagens, a Jin Ling, que é uma menina de 13, 14 anos, se não me engano, que ela tá em busca da irmã dela já há 2 anos, que no caso aqui é a Mei, que ela foi vendida pelo pai dela e agora tá vivendo em um bordel, servindo de escrava sexual em um bordel. E também a gente vai conhecer aqui o Dai, que é um garoto que tá dentro da cidade murada em uma missão que ninguém sabe, que a gente a princípio não sabe o que, mas que ao longo da leitura a gente vai descobrindo, vai se impressionando. Então, só por esse apanhado aqui da premissa, já dá pra perceber que é um livro muito intenso, que é um livro que vai apresentar pra gente realidades realmente muito impactantes, muito difíceis. Então, assim, me surpreendeu muito essa leitura. Foi um livro que eu realmente mais um livro que eu realmente saí daqui de onde eu tava e fui pra dentro da Cidade Murada. E nossa, eu realmente me senti dentro daquele universo. E meu Deus do céu. E a autora realmente me surpreendeu muito aqui, não somente com relação às personagens, mas também com relação ao enredo, a premissa, o desenvolvimento, a como tudo parecia tão real e ao mesmo tempo tão absurdo. Então, é um livro que me deixou, tipo, sem fala mesmo. Então, também é um dos melhores do ano e, quiçá, talvez o melhor do ano. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, como sempre, de dar aquele joinha aqui pra me ajudar na divulgação, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Deixa aqui pra mim nos comentários quais foram as melhores leituras que vocês fizeram durante esse ano, se vocês já leram algum desses livros e o que vocês acharam, se vocês leram. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima.